Mas o principal dos 3 segredos, e é o porquê que nós estamos aqui hoje, no dia 13 de julho, né? Foram os 3 pedidos que dentro desses 3 segredos, que são profecia, das guerras e tal, Nossa Senhora formulou 3 pedidos, né? Ó, a resposta minha foi? Sim. Claro, né? Ó, fenomenal. Não, ilusão. Já tava com a casa montada, carninha na garagem. Aí não casou. Aí eu falei assim... Não, aí casou, aí a mulher dele Casou, tá com a mulher dele. Falei nesse dia. pediu tempo. Não, pedi um tempo pra ela, né? Não, eles queriam que quando casasse, fosse casar. E eu achei a coisa mais estranha do mundo, né? Aí eu falei assim, eu acho que vocês ligaram errado, né? Porque eu vou me casar e tal. Não, mas é por isso que estamos ligando, porque nós queremos casais. Eu falei assim, se solteiro já era difícil, imagina casado. E quando der os filhos, você está louco, né? E desliguei o telefone. Passou uns 5 dias, a pessoa que deu meu nome, fez igual você, né? Aqui. Deu meu nome lá pro Bispo de Portugal. Essa pessoa ligou para mim, como é que é? Você rejeitou o pedido do Bispo de Portugal, logo você, né? Que era tão entusiasmado por Nossa Senhora e tal. Eu disse assim, não é que eu rejeitei, é porque não tem condições. Ele disse, tem condições sim, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque esse é um pedido do Papa João Paulo II. Daí ele contou, né, que o Papa João Paulo II, quando foi beatificar o Francisco e a Jacinta, lá em Portugal, ele chamou o bispo e falou assim, olha, eu quero agora casar, esperando um casal em cada país, que entre nas famílias, nós faremos com a coroa na almofada, para que a família, ao coroa Nossa Senhora, possa atender comigo os pedidos de Nossa Mãe. E precisa consagrar essas famílias ao Imaculado Coração de Maria. E eu fiquei um pouco receoso, assim, e falei, bom, tá certo, vou fazer o seguinte, 2001, né? Quando eu me casar, onde eu chegasse a Santa, São Luís, em 2002. Quando eu me casar, eu vou lá ver. Engasguei. Aí quando eu me casei em 2002... É um pouquinho. Amanda, pega. Quando eu me casei em 2002, aí fomos para São Luís, né? Pedi licença lá, um mês de lua de mel, né? E fui acompanhar, mas deixei tudo preparado para voltar, né? Inclusive nessa hora eu estava com 2 empregos, estava gerenciando uma empresa da Ultragás e outra empresa lá, né? Tava bem, né? Vamos dizer assim. Aí chega uma senhora lá em São Luís, toca aqui no pezinho Nossa Senhora. E a senhora antes de ir embora, ele nesse mesmo horário de hoje aqui. Tem que falar uma coisa com o senhor. O que foi? Eu tinha um câncer maligno que pegava todo o estômago e uma terça parte do intestino. Obrigado. E você? Não, a mulher. A senhora falando pra ele ali. A mulher. Chegou pra mim, a mulher pra mim e falou assim, ó, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu tinha um câncer maligno que pegava todo o estômago e uma terça parte do intestino. E fui curada por Nossa Senhora. Como ela falou, fui curada, eu entendi que era um milagre antes. Falei, quando foi isso? Ela disse, foi agora. Agora como? Nesse terço? Foi, nesse terço. E como é que a senhora sabe? Porque quando eu toquei ali no pezinho dela para lhe pedir a graça, senti a mão de Nossa Senhora removendo a doença. Mas eu sou igual São Tomé. Tem que ver para crer. Eu sou pé no chão. E eu já tinha acompanhado várias imagens pelo Brasil, né? Não só lá em Londrina, como em São Paulo, Pará. Mesmo no Pará, em Belém do Pará, também fiz uma missão antes dessa aqui, com uma imagem também de fora. Então eu estava assim, nunca vi um milagre desse, né? Assim, fiquei um pouco receoso. Achei que fosse uma coisa da cabeça dela. Mas ela falou que ia para o médico, que tinha uns tratamentos e tal, então eu fiquei tranquilo. Quando foi 3 dias depois, fiquei sabendo que os médicos, quando olharam ela, não tinha mais nada. De fato, ela foi curada mesmo. Aí, por causa desse milagre, eu olhei para minha esposa e falei, e agora? Querendo ou não, eu e você, eu e ela, tá? Foi o instrumento, não, senhor não, eu e você é ela aqui, tá? Brincando com ele aqui. Aí, fomos o instrumento para que essa santa chegasse até essa mulher. Mas não será então um sinal que Nossa Senhora está nos dando de que se a gente continuar essa missão, haverá muitos outros milagres? E se a gente sair, a gente pode ter a vida comum, do católico comum. Inclusive tinha um padre lá em Presidente Prudente que queria, ele era do Canadá francês, queria que eu desse curso lá de noivado e tal, porque eu tinha uma formação teológica muito boa, né? Aí ele falou, eu liguei para lá e falei pro pessoal, eu não volto mais, vou ficar aqui com o nosso. Aí a gente consagrou a nossa vida a essa missão. Então a gente tem 23 anos de casado e 23 anos que acompanhamos as imagens peregrinas aqui, né? Acompanhamos 3 no Maranhão, uma em Pernambuco, Brasília, Paraná, São Paulo. Essa é a segunda aqui no Ceará. No Ceará nós viemos através do convite dos padres da ilha do Piamarca, do Montese.
da igreja Nossa Senhora de Nazaré, Padre Raimundo, né? Ele é o nosso tutor. Mas depois fizemos muito mais amizade com muitos outros padres aqui, que sempre no mês de maio pede Nossa Senhora. Agora foi a vez da Piedade, o Padre Marcelo também pediu que Nossa Senhora fosse lá todo primeiro sábado de cada mês. Então ele tem vários convites assim. Mas o nosso objetivo principal qual é? Dado pelo Papa João Paulo II, através do Bispo de Portugal. Entrar nas famílias com a imagem peregrina, para que a família, no momento que ela coroa Nossa Senhora, ela está dizendo sim ao pedido de Nossa Senhora, né? E hoje, esse que é o dia 13 de julho, é o dia principal da história de Nossa Senhora de Fátima, né? A gente fala muito de 13 de maio, por quê? Porque foi a primeira aparição, foi a chegada de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora chegou, conversou com as crianças bem pouquinho, eu volto aqui todo dia 13, depois eu direi quem eu sou e o que eu quero, né? E na verdade ela falou que ela queria no dia 13 de julho, e só falou quem ela era no dia 13 de outubro, no dia do milagre do sol. Aí ela disse, eu sou a Senhora do Rosário. Então Nossa Senhora de Fátima, na verdade, Nossa Senhora do Rosário. Quem deu o nome de Fátima para ela fomos nós. Por quê? Por causa da cidade. Como ela apareceu na cidade de Fátima, Portugal. E o que era Fátima quando Nossa Senhora apareceu? Tinha português que não sabia nem onde era Fátima. Era um vilarejo, uma cidadezinha muito pequena, né? E praticamente desconhecido do mundo. Era o que a gente pode chamar de realmente o fim de mundo, né? Fátima. Aí nós só escolher logo o fim de mundo, para parecer, né? Um lugar tão afastado de tudo, né? E no entanto, hoje é o contrário, né? Como é que Deus muda a história, como é que é. E quando chegava em Fátima, ainda não era em Fátima. Ah não, mas não é aqui não, é lá na Vila de Ajustrel. Aí você andava mais uns 2 quilômetros a pé, chegava na Vila de Ajustrel, Nossa Senhora apareceu aqui, não, mais 2 quilômetros para frente, lá no sítio do tio da Lúcia, Cova da Iria. Tinha que ir lá, o nome já diz, né? Cova, né? Você chegava no final do mundo, ainda tinha mais 12 etapas de fim ainda para você chegar mesmo no buraco mesmo, né? Bom, e aí Nossa Senhora quis mostrar que ela pode transformar tudo em qualquer lugar que ela aparecer. E Fátima ficou, naquela época não tinha como hoje o zap, o telefone, para poder se comunicar. Mas a conversa de boca a ouvido correu toda Portugal e fora de Portugal também, né? E o povo todo começou a correr, né? A ir lá em Fátima para ver eles chamavam de os santos pastorinhos, né? E começou a incomodar, inclusive, as autoridades. Tanto é que em agosto, próximo mês agora, né? As crianças foram presas. Vocês sabiam que as crianças foram presas? Eu não sabia. Foram para a cadeia. No dia 13 de agosto. Que viu Nossa Senhora, Viu como a história é antiga? Os inocentes são presos. Faz tempo que as autoridades perseguem os inocentes, perseguem os justos. Desde a época do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Até antes, né? Porque o nosso Senhor mesmo falou que... Falou assim, falaram para os judeus, né? Vocês mataram os vossos profetas, perseguiram os profetas, né? Então já é uma coisa assim... É clássico, né, da história, né? Todo mundo passa. A Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes, também. Só que ela não chegou a ser colocada dentro de uma prisão, a Bernadette, de Nossa Senhora de Lourdes. Ela chegou a ser inquirida por um juiz, né? E o juiz ameaçou ela de prisão e tal. Mas tinha algumas pessoas importantes da região que ficaram do lado de fora ali esperando e não iam deixar prender Bernadette, Sub-Hulk, viu Nossa Senhora de Lourdes. E o povo estava ali já até com os pau na mão. Se pegasse Bernadette, né, os franceses ali foram mais... Então, isso foi em 1600, né, Lourdes. Nossa Senhora de Fátima foi em 1900. Passado quase mais de 60 anos depois, né? Então, o pessoal ficou mais esperto. Em vez de fazer a Inquisição convencional do juiz lá, com o povo lá fora, o que eles fizeram? Chegou o delegado, chegou o prefeito, com a carruagem, os soldados. Olha, bote eles aqui dentro da carruagem que é para protegê-los. Para proteger. Tem muita gente na estrada e pode alguém querer fazer alguma maldade com eles. Então vamos protegê-los. Já foi mais esperto do que em Lourdes. Botou na carruagem, em vez de ir para a Cova da Iria, foi para a prisão e lá colocaram as crianças dentro da cadeia. Né? Junto com os bandidos mesmo, porque eram 2 meninas, né? Uma de 6 anos. 2 meninas e um menino. E tudo, né? E tinha cela vazia. O delegado colocou junto com os bandidos mesmo, com os homens, né? Contando que naquela época, uma coisa meio prosaica, né? O banheiro era um baldinho que ficava do lado. Não tinha banheiro. O banheiro era um baldinho que ficava do lado. Dentro da mesma cela, com aqueles homens tudinho. Passaram 3 dias ali.
3 dias, não foi 3 horas. Imagina, chegou o soldado, o delegado, uma hora assim. Doutor, aconteceu um negócio horroroso. Aí o doutor, o delegado, mataram as crianças. Pior do que isso. Aí eu pergunto pro João, o que pode ser pior pro delegado do que matar as 3 crianças? Porque na verdade era o que o delegado queria. Pode dizer assim, se fosse Nossa Senhora, tinha protegido eles. Ele estava com costa quente, vindo lá de cima. Ele estava tranquilo. O que pode ser pior para o delegado? O que é que o soldado viu dentro da cela que era pior do que ter matado as 3 crianças? Não pegou ninguém. Não, pior ainda. Mas veja bem, pior para o delegado, tá? Estavam todos os bandidos de joelho rezando o rosário. Nossa. Bom, viu? O delegado se converteu? Não, ficou com raiva. Aumentou o ódio. Não acredito na época. Deixa eu tirar. Tirando. Ficou com ódio. Mais ódio ainda. Influenciar pelas crianças. Eu tô contando aqui a história toda, né? Os bandidos se converteram. Porque foi assim. Acreditaram na história das crianças. Entendeu? Já cheguei no final da história. Chegou o soldado lá e falou, doutor, tá acontecendo uma coisa horrorosa. Que foi? Mataram as crianças? Não, pior do que isso. Estão todos os bandidos de joelho rezando o rosário. Aí o delegado ficou doido de raiva, né? Mas o que tinha acontecido? Quando eles colocaram as crianças dentro da cela, os bandidos levaram um susto, né? E um bandido falou assim, pois esse mundo está no final mesmo. Como é que prende 3 crianças conosco, né, bandido? Aí a Jacinta, que tinha 6 anos, começou a chorar. Aí um grandalhão, mais fortão ali, pegou ela e falou assim, não se preocupe, minha filha, ninguém vai tocar nenhum fio de cabelo seu aqui não, porque eu não vou deixar. E ela não tinha noção, não tinha medo. Né? Ela falou assim, eu não estou chorando por causa do senhor, não tenho medo do senhor não. Eu estou olhando ali pela janela e estou vendo que o sol vai dar meio-dia. E a senhora não vai nos encontrar. É por isso que eu estou chorando. Nossa Senhora. Aí ele falou assim, aí quando ela falou isso, né, que a senhora não ia encontrar, os bandidos falaram todos juntos dentro da cadeia, é o Santos Pastorinho, que eles não conheciam, não tinha como hoje, né? Internet nem nada, mas tinham ouvido falar das crianças que viam Nossa Senhora, né? E eles ficaram horrorizados, como é que prender logo os Santos Pastorinhos aqui com a gente. E aí a Jacinta tinha uma medalhinha de Nossa Senhora, pediu para esse grandalhão colocar no prego da cadeia, da cela, e colocou a medalhinha, e falou, vamos rezar o texto que a senhora quer que rezar o texto. Eles nós não sabemos rezar. Aí a Lúcia falou, não tem problema, a gente ensina vocês, todo mundo de joelhos. E era o rosário, viu? Não era o texto não, rosário. 3 textos, de joelho. E ali... Eram 3, hoje tem mais, né? Hoje tem 4, mas 3 textos. De joelho, ali na pedra dura, né? Aí depois que ajoelhou, um deles estava com aquele bonezinho de português, assim, né? Aí o Francisco deu uma cotovelada na costela do sujeito, ele olhou assim, tira o chapéu, falta de respeito, rezar de chapéu. Aqui estava na cadeia, né? Aí tirou, botou o chapéu aqui e rezaram o rosário. No outro dia, o delegado preparou o que para eles? Um tacho de azeite. Mas nós não sabe o que é um tacho, né? Mas é uma panela assim enorme, assim. Caldeirão, só que é em forma de V, né? Abertão, em vez de ser assim, redondinho, assim, como tem nos desenhos animados, de bruxa, né? Era redondão, abertão assim. Aí de azeite, né? Naquela época não tinha óleo de soja, era só azeite, né? Fervendo, fogo lá embaixo. Assim, ou vocês negam Fátima, ou vira pastel. Aí a Lúcia disse, nós não podemos negar Fátima. Por que você não pode negar? Porque se a gente negar, nós estaremos mentindo. Nós já prometemos a ela que a gente não vai cometer nem sequer um só pecado venial. Já tinha prometido a ela nenhum pecado. Então a gente prefere morrer a pecar. Aí ele puxou os 3 para fora da sala e levou primeiro a Jacinta. Aí lá fora o Francisco e a Lúcia escutaram o grito da Jacinta. Ai! Ixi, foi pro caldeirão. Aí pegou, e aí, vocês vão... Não, a gente vai manter firme. Pegou o Francisco. Daqui a pouco o Lúcia escutou. Ai! Foi o Francisco para o caldeirão. Aí chegou para a Lúcia falou para o delegado, doutor, o senhor viu que meus 2 primos menores do que eu teve a coragem de ir para o caldeirão, o senhor acha que eu vou ser diferente? Pode jogar dentro do caldeirão. Aí ele abriu a porta e viu as 2 crianças e abraçaram ela. Porque eles tinham dado um beliscão na costela, assim, né? Quem que não dá um grito, né? Levar bem na hora assim, um beliscão, né? Para enganar. Mas o Francisco, o segundo primo do Francisco,
ele chegou a pegar o Francisco pela perna assim e colocar de cabeça para baixo, assim, no caldeirão. Nega ele? Não nega, né? Chorando, mas não nega. Aí tirou o Francisco e deu beliscão, né? E aí o Papa João Paulo II falou que eles foram mártires, não deram o sangue físico, mas deram o sangue moral, né? Mártir, foram tortura moral nesse caso aí. É um pouco físico também, né? Psicológico. Bom, o fato é que no terceiro dia chegou o pai do Francisco, da Jacinta, com um advogado, né? E aí chegou lá, e aí falaram um monte lá, e aí soltou as 3 crianças, né? Aí você vê como é a história, né? Mas por quê? Porque no dia 13 de agosto, porque no dia 13 de julho, que é amanhã, né? Nossa Senhora revelou a eles 3 segredos, quer dizer, um segredo dividido em 3 partes. Então no outro mês prenderam eles para saber, para tentar descobrir o que Nossa Senhora tinha falado a eles, quais eram os segredos. E nós não podemos contar porque nós prometemos que é segredo, né? Hoje já foi revelado os 3 segredos, a gente pode pesquisar depois aí na internet, tem as pesquisas de Nossa Senhora, né? Mas o principal dos 3 segredos, e é o porquê que nós estamos aqui hoje, no dia 13 de julho, né? Foram os 3 pedidos que dentro desses 3 segredos, que são profecia, das guerras e tal, Nossa Senhora formulou 3 pedidos, né? Primeiro pedido, a consagração. Como é que nós vamos fazer essa consagração? Da maneira idealizada pelo Papa João Paulo II, coroando Nossa Senhora. Porque quem coroa uma rainha já está dizendo, eu amo e quero servir. Então para nós essa coroação é uma consagração, atendendo assim o primeiro pedido de Nossa Senhora. Qual o segundo pedido? Rezar o texto, né? Então quando a gente colocar o texto na mão de Nossa Senhora, a gente está dizendo assim, vou rezar pelo menos um texto todos os dias, para obter as 3 graças prometidas por Nossa Senhora: a salvação de sua alma, a conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro, né? Se o terceiro pedido, a devoção do primeiro sábado, aí fica a cargo de vocês, né? Aqueles que puderem, ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a seguinte devoção: confissão, comunhão, rezar um terço, quem já reza o terço é o mesmo terço, e parar 15 minutos para meditar o mistério do rosário. Mas tem que ter uma intenção dada por Nossa Senhora. Qual é essa intenção? Em reparação aos pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Tem que ter essa intenção, né? Foi aí que ela abriu a mãozinha dela e mostrou o coração dela secado com uma coroa de espinhos. Isso não é a coroa de Jesus, mas os pecados da humanidade que magoa e fere o coração de vossa mãe. Por isso que me deste, que entendeu o meu pedido, eu e meu divino Filho seremos também seu consolo nas tristezas desta vida e a sua alegria eterna no céu. Bonito, né? Aí fica a cargo de cada um. E depois ela completou essas profecias com uma frase muito bonita: por fim, meu imaculado coração triunfará, né? Então, inclusive das profecias dela, é a única parte que é a profecia chamada profecia absoluta, quer dizer, que vai acontecer. As outras profecias são facultativas. Por que facultativa? Olha, se, tem a palavra se é condicional, né? Se os homens não se converterem, virá outra guerra pior do que essa. Estamos na primeira guerra, né? Os homens se converteram, veio a segunda guerra. Se os homens se converterem, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. O Papa terá muito que sofrer. Então tudo tem a palavrinha se. Como é que a gente pode evitar? Se atenderem nos pedidos, poderão evitar. Então precisa atender esses pedidos. E quem tem que fazer a primeira consagração? O Papa, né? Aí depois você pode fazer uma pesquisa aí na internet sobre os 3 segredos de Fátima, né? E lá vai estar direitinho especificando ponto a ponto, e é bem interessante isso daí. O que nós vamos realizar hoje é os pedidos de Nossa Senhora. Então eu convido aqui a nossa anfitriã, Dona Lucilene.